Olá, irmãos, por aqui Jair Barbosa da Igreja de Santa Maria. Estou aqui para gravar o vídeo do capítulo 5 do livro Sala de Guerra, com o título Uma Advertência Cheia de Amor. Esse vídeo é para o meu aperfeiçoamento e para o nosso desfrute, tá bom? Capítulo 5 do livro Sala de Guerra, uma advertência cheia de amor. Cheio de amor. Este capítulo começa dizendo que para o estabelecimento da igreja, né, o Senhor Jesus falou 3 vezes sobre o estabelecimento da igreja e o reino dos céus. A primeira vez que ele falou foi em Mateus capítulo 16, versículo 21, onde ele fala da redenção, a importância da redenção. Nascimento, morte, né, viver humano, morte, ressurreição, ascensão, até se tornar o espírito que dá vida para entrar dentro do espírito de todo aquele que nele crê, que é o item principal para o estabelecimento do reino dos céus. É onde alcançou eu e você, que é a igreja. Segunda vez que ele fala está lá em Mateus capítulo 17, versículo 12, onde ele fala dos sofrimentos, da sua angústia, o Senhor Jesus, das suas angústias, e fala ali da transfiguração do monte, da importância na transfiguração ali do monte. Né? E ali ele apresenta também ali a sua majestade, o seu poder e a sua realeza. Terceira vez que ele fala sobre o estabelecimento da igreja, que é o reino dos céus, lá em Mateus capítulo 20, versículo 18 e 19, onde ele fala dos trabalhadores da última hora ou os trabalhadores da 1ª hora, onde ali de fato está eu e você. Qual o objetivo dele falar do estabelecimento da igreja do reino dos céus? O primeiro é para relembrar a nossa comissão. Tem uma comissão, eu e você recebemos uma comissão, fomos designados por Deus e não por homem, não por homens aí na sua cidade. Uma comissão como líderes da igreja. Nós temos essa comissão. O segundo, que é nos lembrar de que essa comissão não aceita o individualismo, né, não aceita o individualismo. Para conduzir o nosso encargo que Deus nos determinou, ela é coletiva, é na comunhão, é a trama e urdidura, comunhão horizontal e vertical. A trama e a urdidura são os tecidos, as linhas do tecido que os torna resistente. Então, para levarmos a cabo essa comissão, nós temos que sair do individualismo. O homem, por si só, ele gosta do individualismo, ele gosta da lógica, né? De ali para a sua lógica natural. Então, enfim. E o terceiro item é somos os trabalhadores da última hora. O Senhor nos chamou, fomos contratados primeiro para a vinha, vamos trabalhar menos do que os demais, porém, vamos trabalhar com mais intensidade, com mais ataques do ministro da iniquidade, como diz aí em Tessalonicenses, com mais ataque, e ataques de golpes baixos, né? Porque o mundo que nós vivemos hoje ele está muito polarizado, muito violento, as pessoas estão com o coração endurecido, com dura cerviz. Então, embora trabalhamos menos, porque somos os trabalhadores da 1ª hora em termos de tempo, estamos trabalhando com mais intensidade. Isso requer de nós que saiamos da nossa condição natural e nos aperfeiçoamos para usar também as melhores armas que nós temos hoje. Nós temos as melhores armas para enfrentar o inimigo e para levar o evangelho às pessoas, para acelerar a volta do Senhor. Dito isso, o livro nos apresenta 3 lições preciosas para eu e você, para conduzirmos ao nosso encargo, à nossa comissão. A primeira lição que devemos aprender é que nós não podemos usar da nossa capacidade natural, da nossa lógica natural. Nós não podemos usar da nossa capacidade natural, da nossa lógica, né? Isso lá. E aí sobre isso eu quero ler lá em Mateus capítulo 17, versículo 24, que diz: Tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam impostos das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou dizendo: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo então estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o e abrindo-lhe a boca achará um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. O imposto das 2 dracmas era, né, um imposto cobrado anualmente ali por todos os homens judeus acima de 21 anos para a manutenção do templo. Então imagina a sinuca de bico que Pedro colocou Jesus. Jesus então corrigiu isso e disciplinou Pedro, mandando ele pescar no mar. Imagine quanto tempo ele ficou ali no mar lançando o anzol. Até viu um peixe no seu anzol e dentro da boca dele tem um estáter para pagar o tributo que ele disse que todo mundo pagaria por ter agido na lógica. Olha, todo mundo paga, meu mestre paga.
mas para mostrar que as coisas do Senhor ela foge da lógica, foge da nossa razão. Então é um perigo nós estarmos sempre na lógica. Temos que quebrar essa barreira, sair de nosso individualismo, ter comunhão com o nosso Deus e ser imergidos na palavra, né? Para que a gente não o tempo todo entra nesse aspecto aqui da lógica. Aqui no final diz que esse episódio é para nos ajudar a ver que a razão do homem lógico está debaixo do controle de Satanás. Por isso precisamos cogitar das coisas de Deus. Então a razão do homem lógico está debaixo do controle de Satanás. Outro episódio também que mostra a questão da lógica está lá em Mateus capítulo 16, no diálogo entre Jesus e os discípulos. Quando ele falou da redenção, o que Pedro diz? De modo nenhum isso lhe acontecerá, Senhor Jesus. O Senhor Jesus, então, repreendeu Pedro, mais uma vez colocado na sinuca de bico e teve que resolver aquela situação. Pela lógica, Pedro disse, de modo nenhum isso acontecerá. Nós estamos aqui para te proteger. Mas as coisas de Deus não são naturais, são espirituais. Precisamos sair do aspecto da lógica, do aspecto humano, do aspecto da razão. Porque toda vez que fizermos isso, nós ficamos debaixo do controle ali de Satanás. A segunda lição, a primeira lição é essa. A segunda grande lição que eu quero trazer para os irmãos, que o capítulo 5 traz, é cuidado com a ambição. Cuidado com a ambição. O homem, por natureza, ele é ambicioso. Por natureza, ele quer sair à frente. E na igreja, o Senhor quer tirar todo o sentimento de ambição do nosso coração. Nós somos designados ali por Deus, somos mordomos dele, dispenseiros das riquezas de Cristo. Despenseiro, aquele que dispensa as riquezas de Cristo. Então, a casa e tudo que tem na casa não é nosso. É de Deus. Nós somos aqui apenas aquele mordomo para dispensar as riquezas de Deus, ok? Apenas para dispensar as riquezas de Deus. E aqui em Mateus capítulo 18, versículo 1 a 5 diz: naquela hora, aproximando-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebeu a criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Então aqui, o Senhor Jesus nos mostra sobre a simplicidade da criança. Simplicidade da criança aqui. E fala também de quem é o maior no reino dos céus. Quem é o maior? É aquele que serve. O apóstolo Paulo, eu gosto muito do versículo que está lá em 1 Coríntios, né? 2 Coríntios, capítulo 14, 15, se eu não me engano, onde ele fala assim, ó, eu me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Então aqui, aquele que quer ser grande, ele tem que servir. Quem quer ser grande, ele precisa servir aos santos. Temos que lembrar que os santos são as ovelhas colocadas para nós cuidarmos, para nós ajudarmos e dispensar as riquezas insondáveis de Cristo, que essa é uma das maiores verdades do universo, ok? Terceira grande comissão é que nenhum de nós deve viver apenas para nós mesmos. Nenhum de nós deve viver apenas para nós mesmos. Esse é o problema da era atual. Por quê? Uma vez que ficou mais difícil viver, está mais difícil levar o pão para casa. As oportunidades são escassas. E aí nós precisamos, às vezes, dobrar a nossa carga de horário, dobrar a nossa carga de trabalho para poder levar o pão para casa e dar o mínimo de conforto para a nossa família. Mas isso aí surge um cuidado, né? Um cuidado da nossa parte. Que nenhum de nós deve viver apenas para nós mesmos. Isso está lá em Romanos capítulo 14, eu quero ler esse versículo, do 7, que fala assim, perdão, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Então aqui é o perigo de nós vivermos para nós mesmos. Tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus.
Então, terceira grande advertência para nós é mostrar que nós não devemos viver para nós mesmos, né? Nós devemos ser aqueles, deixa eu ver aqui o que diz aqui, devemos ser aqueles que se preocupam com as coisas do Senhor, que nós trabalhamos o nosso tempo, equilibramos o nosso tempo e cuidamos das coisas do Senhor, para que nós não sejamos pegos pelo laço do inimigo, pelo opróbrio do inimigo, onde ele toma todo o nosso tempo e cada dia uma luta interior para que possamos viver para Deus. Aqui em Romanos, ainda em capítulo 14, versículo 18, diz assim, ó: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros, né? Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. E aqui ele fala uma série de coisas, mas eu quero me ater aqui, ó. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, sigamos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. E aqui por final, versículo 12, assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. O nosso objetivo, irmãos, não é julgar os irmãos. O nosso objetivo é cuidar dos irmãos, é orientar os irmãos. Nós não devemos dar conta da vida dos irmãos. Devemos dar conta da nossa vida, tá bom? Não devemos fazer julgamento de valor com os irmãos. Sim, devemos cuidar da nossa vida. Essa é uma grande advertência para nós, para que não gere fofoca na igreja, tá bom? E tudo isso é para a edificação. Conclui dizendo que tudo isso, o capítulo 5 conclui dizendo que isso é para a edificação da igreja, que é o estabelecimento do reino dos céus. Como? Como é essa edificação? Comunhão uns com os outros, comunhão com Deus, o exercício do amor fraternal, não vivendo para si mesmo, mas viver para Deus, para as coisas de Deus. Lembre que nós somos somos designados mordomos de Deus, despenseiro das riquezas insondáveis de Cristo para os irmãos. Isso é uma das melhores verdades, né? Uma das maiores verdades da Bíblia, como diz o livro A Hora da Mudança. E, por último, sermos intercessores da nossa família e dos irmãos. Assim, nós recebemos essas três advertências, cuidamos para que nós não caímos no opróbrio do inimigo, e assim o Senhor pode contar cada vez mais com nós na igreja ali que foi estabelecida, onde somos líderes e temos a função de alimentar os irmãos. Mas para alimentar os irmãos, primeiramente, precisamos ser alimentados pela palavra. Precisamos ter a nossa comunhão e experiência com Deus. Nós só podemos cuidar de alguém se primeiro cuidar de nós mesmos. Que Deus possa nos abençoar. Louvado seja o Senhor.